Como fazer um TCC? Como fazer o desenvolvimento do TCC? Pois é, essa é a parte do TCC que faz muitos alunos perderem um tempo precioso, seja por não saber o que escrever, seja pelos erros que acabam fazendo você ter que reescrever o texto várias vezes. Então hoje eu vou conversar com você sobre redação científica. Um assunto pouco comentado, mas que é fundamental para a qualidade de qualquer TCC. Nesse vídeo, eu vou te ensinar o que os avaliadores vão procurar na redação do seu TCC, como deve ser o estilo de escrita do seu TCC, como deve ser a estrutura dos seus capítulos, qual é o processo de redação que você deve seguir e como você deve organizar as ideias na sua redação científica. São 5 segredinhos e algumas dicas que podem criar aquele efeito mais profissional para o seu texto. E isso que você vai ver hoje é só um pedacinho de um dos 9 passos do método que eu ensino lá no meu treinamento. É claro que eu não tenho como te mostrar tudo aqui, mas eu tenho certeza de que só esses 5 segredinhos que eu vou te contar já vão fazer toda a diferença no seu TCC. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre o treinamento completo, que te ensina como fazer um TCC passo a passo em até 30 dias, dá uma olhada no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Bom, mas o primeiro segredo que você precisa saber sobre a escrita do TCC é que os avaliadores esperam encontrar no seu trabalho um texto totalmente impessoal, isento. Veja bem, o TCC é um texto científico. Por esse motivo, você não pode cair na tentação de colocar suas opiniões pessoais nele. Fazer ciência não é defender causas ou falar de achismos. Você entende? Fazer ciência não funciona com a certeza, mas sim com as dúvidas. Por isso mesmo, os cientistas são sempre pessoas céticas. Você já notou isso? Na ciência, todas as certezas não passam de meras hipóteses que precisam ser testadas, comprovadas e que podem a qualquer momento ser refutadas. Por isso, quando escreve as suas opiniões pessoais, você tira o caráter científico do texto, e isso pode causar até uma reprovação. Então só existem 2 coisas que você deve fazer. 1. Apresentar evidências e 2. Fazer análises sobre essas evidências. Só isso. Então, primeiro, você tem que pesquisar e encontrar dados sobre o tema, como citações, por exemplo. Depois, você vai escrever estritamente sobre o conteúdo dessas evidências. Por isso também é que você nunca mesmo deve escrever em primeira pessoa, mas sim em terceira pessoa. Por exemplo, ao invés de escrever "entendemos que", escreva "constata-se que". Se você aplicar só isso, o seu TCC já vai ter uma qualidade acima da média. Mas olha, se tem uma coisa que pouquíssima gente fala, é que o TCC não é um texto só. Na verdade, ele é um conjunto de redações dentro de uma sequência. A omissão desse fato é que leva muita gente a pensar que o TCC é difícil, pois quando você olha para o todo, realmente, o trabalho inteiro parece ser uma coisa grande, complexa. Se eu mostrasse para você uma casa e dissesse, olha, construa uma igualzinha agora, isso provavelmente pareceria muito difícil, não é? Mas se eu te der alguns tijolos e te ensinar como juntá-los com cimento, é possível que você consiga levantar uma pequena parede, não é? É isso que eu faço lá no método 9Ps. Eu explico cada uma das partes do TCC e te mostro o roteiro para você escrever essas redações. Deixa eu te explicar. No desenvolvimento do TCC, deve ter pelo menos ali uns 3 ou 4 capítulos.
Mas em cada um desses capítulos, você tem subcapítulos. E em cada um desses subcapítulos, tem um parágrafo de introdução, alguns parágrafos de argumentação e um parágrafo de conclusão, pelo menos. Então, fazer o desenvolvimento de um artigo científico, por exemplo, nada mais é do que escrever umas 7 ou 8 redações, de 1 ou 2 páginas cada uma. Você concorda comigo que é muito mais fácil escrever uma redação do que escrever um TCC inteiro? Pois é. Mas se você seguir o método e escrever só 2 redações dessas por semana, o seu artigo pode ficar pronto em um mês. Outra coisa muito importante é você entender a estrutura dos capítulos. Cada capítulo do seu TCC tem uma finalidade, uma função. Então você precisa dominar isso, porque os avaliadores vão procurar esses capítulos no seu TCC. E se eles não encontrarem, aí você já sabe, né? Então, vamos começar pelo referencial teórico, que é um capítulo em que você deve apresentar, com base em citações, o que a bibliografia diz sobre o assunto do seu TCC. Além disso, o seu TCC pode ter também um capítulo de pesquisa empírica. Nesse tipo de capítulo, o texto não é baseado em citações, mas em respostas de questionários, em entrevistas, com base em observações que você fez em campo ou até em documentos que você analisou. Já no capítulo de metodologia, você deve classificar o seu trabalho de acordo com os diversos tipos de pesquisa e, principalmente, explicar quais foram os procedimentos que você utilizou para coletar dados e também como você fez a análise desses dados. Por fim, no desenvolvimento do TCC, você deve fazer um capítulo de análise de resultados, que também é chamado por muitos de capítulo de discussão. Nesse capítulo, você não precisa fazer citações e nem trazer nenhuma informação externa. Basta pegar as principais sínteses de cada capítulo do seu TCC e usar essas informações para fazer uma análise, relacionando uma coisa com a outra. Com isso, você poderá testar as suas hipóteses e também construir uma resposta para o seu problema de pesquisa. Além disso, ninguém te falou que o desenvolvimento do TCC segue o mesmo procedimento, não é? Eu acho que não. Ninguém fala isso. É que esse procedimento é encontrado em todo tipo de pesquisa, seja aquelas dos cientistas da NASA ou do Prêmio Nobel, por exemplo, ou aí no seu TCC. E o mais interessante é que qualquer criança aplica esse método naturalmente, porque ele reproduz o jeito que o ser humano aprende. Tudo começa quando você identifica um problema, uma pergunta que você tem, mas não sabe a resposta. Aí o que você faz? Você pensa em algumas possíveis respostas, hipóteses. Então você vai coletar dados, vai perguntar às pessoas, vai se informar sobre o problema. Você faz isso no TCC utilizando citações, ou aplicando questionários, entrevistas, observando fenômenos, lendo documentos. Mas a partir dessas informações que você coleta, é que você avalia se as suas hipóteses estão certas ou erradas e qual é a resposta que você consegue dar para o problema. Não importa o tipo de trabalho, não importa a metodologia escolhida. Todas as pesquisas são feitas assim. E é claro, né? O método 9Ps é baseado nessa mesma lógica. Inclusive, um dos 9 passos do treinamento, que eu chamo de processo de escrita intensa e acelerada, é um passo a passo para você montar a estrutura do seu TCC, seguindo todas essas etapas. E é justamente isso que faz você não ficar perdido e dar aquele branco, sabe? Quando você começa a escrever e não sai nada. Pois você fica sabendo desde o início o que é que você vai fazer, quando fazer e como escrever. Outro segredo que eu quero te contar é sobre como deve ser a redação científica na prática. É o seguinte, para cada ideia que você for trabalhar no seu TCC,
você deve seguir 3 fases de escrita: afirmação, justificação e síntese. Além disso, é fundamental que cada ideia que você vai explorar no seu TCC seja baseada em alguma evidência externa, como as citações diretas ou indiretas. Só para te lembrar, citação direta é quando você copia e cola. Nesse caso, o texto tem que estar entre aspas, ou então naquele parágrafo especial que tem um recuo de 4 linhas. Já a citação indireta é aquela em que você reescreve a ideia do autor original, porém sem usar as palavras dele, usando as suas. E é claro, né? Em todos os casos, você deve mencionar o nome do autor original, para evitar que o seu trabalho tenha plágio. Você pode encaixar citações em qualquer uma dessas 3 fases de escrita. E você pode inserir as 3 fases de escrita no mesmo parágrafo ou em parágrafos diferentes. Dá uma olhada nesse exemplo, né? Vamos imaginar o seguinte texto. Neste sentido, está claro que X pode ser caracterizado como uma espécie de Y. Com efeito, fulano esclarece que tal. Portanto, supera-se o entendimento clássico de que tal. Parece que você está dando uma opinião, não é? Mas não está, porque tudo está baseado em evidências de pesquisa. Não é você que disse, foi fulano que escreveu. Com essa técnica, o texto vai ficar impessoal, porque você sempre estará fazendo sínteses. Legal, não é? Com esses segredinhos desvendados nesse vídeo e com essas dicas bem simples que eu te passei, você tem tudo para aumentar e muito a qualidade do seu TCC. Então, agora que você está em poder dessas informações poderosas, só tem 2 coisas que você tem que fazer. A primeira, claro, né, é aplicar e colocar tudo isso em prática no seu TCC. Revisa o que você já escreveu. E a segunda é compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que também estejam fazendo ou que vão fazer TCC, especialmente naqueles grupos de TCC que você participa. Eu nem fiquei pedindo para você curtir o vídeo, né? Nem para se inscrever aqui no canal. Mas eu acho que do jeito que eu achei importante te falar sobre essas coisas, é importante também que você passe essa informação para as pessoas que são suas amigas, que precisam de ajuda também. Por isso, eu já vou te dar o meu muito obrigado por você estar me ajudando a salvar mais pessoas que estejam com dificuldade de escrever o TCC. Obrigado e até o próximo vídeo.